Em algum momento pode ser que você queira representar um pouco mais do que além de uma cor sólida para o seu polígono, para a sua linha ou para o seu ponto. E aí, você pode adicionar uma camada extra, que pode ser de gráfico. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês é usando o gráfico de pizza, né? Mas eu vou mostrar como dá para adicionar outros tipos de gráfico também. E eu vou também ensinar como fazer essa representação aqui por baixo que eu estou chamando de informação predominante de cada gráfico. Se vocês perceberem aqui, tem alguns bairros, né, que eu utilizei dados fictícios de bairros de Curitiba. Então a gente tem esses bairros aqui que tem a informação do dado 3 predominante vai ficar de uma cor, o dado 1 predominante, dado 3 e o dado 4, respectivamente. Então, bora lá para esse vídeo. A primeira coisa, então, a ser feita é trazer esses dados, né, aqui para a sua base da tabela de atributos. Então, se você vai fazer informações sobre os bairros, sobre um sistema viário ou sobre um ponto, você tem que editar as informações desse dado. Então, abrindo uma tabela de atributos, vocês vão ver que eu criei aqui 5 colunas fictícias. Dado 1, dado 2, dado 3 e dado 4. Obviamente, para que dê certo o gráfico de pizza, a soma de todos esses dados aqui tem que ser de 100. E eu fiz aqui arbitrariamente por ordem alfabética esses grupos aqui de informações. E aí, para fazer aquele fundo de dado predominante, o que eu fiz? Eu criei uma coluna extra aqui de texto, né? Essas 3 colunas aqui são de número inteiro, e aqui uma coluna de texto com qual é o dado predominante em cada um. Então, isso aqui é uma coisa meio manual. Poderia ser feito também um tipo de expressão para preencher isso aqui, mas eu acho que, né, dependendo do volume de informação que você tem, é mais fácil você ir ali criar isso só preenchendo o texto mesmo. Para quem não sabe, para você criar colunas aqui na tabela de atributos, vocês têm que colocar no formato edição. Dá para criar um novo campo aqui, você coloca um nome e coloca o tipo de informação que vai ter, então se vai ser número ou se vai ser texto, que tem que escolher o comprimento, né, a quantidade de caracteres para esse campo que vai ser preenchido, e aí é criado o campo. Uma outra alternativa é usar a calculadora de campos. Eu gosto muito particularmente dessa opção, que ela é mais automatizada. Você pode criar um campo aqui, de aqui já dá o nome de saída, né? Então, por exemplo, se eu fosse adicionar o nodo 5, eu escolho aqui se é texto ou se é número decimal. Eu posso também atualizar um campo ali existente, né? Eu vou, por exemplo, escolher um dos dados aqui que eu quero atualizar, mas vamos supor que eu quero criar um novo campo. Se for um dado de número, é só preencher aqui direto. Então, se for 23, ó, aqui na pré-visualização já vai dar certo. Agora, se for um dado de número, um dado de texto, eu recomendo que vocês usem esse símbolozinho aqui e preencham aqui dentro dessas aspas, tá? Para ter certeza que vai ser as aspinhas certas. Então, vamos, por exemplo, que isso aqui seria uma informação de raça predominante no bairro, né? A raça predominante pode ser parda. Então, você preenche aqui, você pode já preencher certinho isso aqui, ou depois você muda lá no rótulo, né, para caps lock. E depois é só dar um OK e vai preencher ali o novo campo, né? No caso, como eu não coloquei para filtrar nenhum tipo de informação, né? Se não selecionei nenhum bairro, ele preencheu para todos os bairros. Se fez alguma coisa errada, dá para vir sempre aqui no excluir campos e dar um OK para você mudar o nome do campo. Também dá para vir direto aqui nessa, clicando aqui, né, nas ferramentas aqui, nas propriedades da camada, vem aqui em campos e daí muda o nome aqui direto, né? Tem que colocar para editar e daí você consegue mudar o nome aqui. Tem alguns outros vídeos que falam sobre calculadora de campos, sobre preenchimento de tabela de atributos, eu vou colocar numa lista aqui embaixo, tá?
Voltando agora à questão do diagrama. Então, para fazer o diagrama, ele não é aqui nessa estilização de camadas, ó. Você vai ver que não vai aparecer a opção aqui de colocar o gráfico. Esse aqui só apareceu a questão do gráfico aqui porque já estava feito, né? Então, para você ligar essa parte, você tem que clicar 2 vezes. Abre aqui a propriedades de camada. Aí vocês vão vir aqui em diagramas. Então, primeiro vocês vão ver quais são os atributos onde tem as informações. No caso aqui eu selecionei, né, esses 4 dados que eu tinha aqui, cliquei no mais. E aí ele vem sem nenhuma cor, né? Não vem nenhum, não tem opção de rampa de cor nem nada. Então vocês têm que vir aqui e editar cada corzinha dessas aqui. Eu uso muito esse site Colors, inclusive essa foi a paleta que eu escolhi, porque aqui você clica direto, copia o tipo do campo e copia ali o código X, né, o código hexadecimal e cola aqui direto, tá? Para tirar os campos que não tem interesse, é só colocar aqui e beleza. Aqui configurado, tem essa opção de renderização, que vocês podem, né, colocar ali se tem uma linha, se vai ter contorno, se não vai ter contorno. E aqui, o mais importante, o tamanho do gráfico, né? Daí vai depender da quantidade de informações que vocês vão ter no mapa. No meu caso aqui, são 75 bairros em Curitiba. Então, para que apareça o nome do bairro e o gráfico, eu coloquei aqui nesse quadro, tá? Posicionamento do gráfico, eu coloquei dentro do polígono. Se você colocar ao redor do centroide, dentro do centroide, tem que ver se a configuração do rótulo do nome do bairro ou o nome do polígono também não está no centroide, que é o centro aqui, o centro do polígono. Então, um dos dois tem que estar deslocado para que os dois apareçam, né? É uma coisa meio óbvia, mas caso estiver acontecendo isso aí no time de vocês, já sabem como resolver. Então, tem essa opção aqui, né, de gráfico de pizza. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, por exemplo, barras empilhadas. Tem tamanho fixo ou escalonado, daí vale a pena vocês verem, né, o tipo de informação que vocês têm, mas só para dar uma olhada aqui, fica mais ou menos assim, né? Tem como vocês dimensionarem aqui o tamanho certinho para cada tipo desse gráfico. Mas eu acho que o mais utilizado mesmo vai ser o de pizza, né? Esse que é o mais conhecido aí, né, mais intuitivo. E lembrem sempre dos outros elementos de um mapa, né? Então, o sistema viário, aqui tem quadras, tem áreas verdes, hidrografia, algumas informações são sempre úteis para complementar essa informação principal que vocês estão trazendo no mapa, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Curte, comente, compartilhe, deixe um comentário. Diga se foi útil esse aprendizado, que você quer aprender nos próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!